Imagine uma semente enterrada sob toneladas de terra. Escura, pesada, opressiva. A semente está completamente cercada, completamente pressionada, completamente limitada. E se essa semente pudesse pensar, ela diria: estou presa, estou acabada, nunca vou sair daqui. Mas sabe o que acontece? Essa mesma pressão, esse mesmo peso, essa mesma escuridão que parece ser o fim, é exatamente o que a semente precisa para brotar. A pressão ativa a força de vida dentro dela. O peso a faz buscar a luz com mais determinação. E a escuridão é apenas temporária. Porque a natureza da semente é crescer, florescer, dar frutos. E as suas dívidas, minha querida, meu querido, funcionam exatamente assim. Elas parecem o peso que vai te esmagar. Mas, na verdade, quando você entende as leis espirituais que Florence Scovel Shinn ensinou, as dívidas se tornam o solo fértil, onde a sua prosperidade vai germinar. Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado pensando nas dívidas? Já sentiu aquele aperto no estômago quando chega uma conta? Já evitou olhar o saldo da conta bancária porque tem medo do que vai ver? Já sentiu vergonha de não conseguir pagar algo, de ter que pedir prazo, de estar nessa situação? Eu sei que você já sentiu, porque as dívidas não são apenas números. Elas são peso emocional, são vergonha, são medo. São aquela voz na sua cabeça dizendo: você fracassou, você não presta, você nunca vai sair dessa. Mas hoje você vai descobrir algo revolucionário. Algo que Florence ensinou há mais de 100 anos e que continua transformando pessoas endividadas em pessoas prósperas. Você vai descobrir que a dívida não é uma sentença. A dívida é uma oportunidade. Uma oportunidade de você aprender as leis espirituais do dinheiro. De você mudar a sua consciência financeira. De você se tornar um imã de prosperidade tão poderoso que o dinheiro não só vai quitar todas as suas dívidas, mas vai se multiplicar de formas que você nem imagina. E sabe qual é o segredo mais chocante que Florence descobriu? Que a dívida não é o problema. A consciência de dívida é o problema. Você pode estar devendo milhões e viver na vibração de abundância. E você pode não dever nada e viver na vibração de escassez. Porque o dinheiro não responde ao que você tem. O dinheiro responde ao que você é. E quando você muda o que você é internamente, quando você transforma a sua identidade financeira, o universo não tem escolha senão trazer dinheiro. Não devagar, não com sofrimento, mas com velocidade, com milagres, com multiplicação. Florence provou isso. Ela estava afundada em dívidas, sem marido, sem apoio, sem perspectiva. E ela aplicou os princípios espirituais que vou te ensinar hoje. E em meses, não anos, meses, ela não só quitou tudo, como se tornou próspera. Porque ela entendeu que prosperidade não vem de trabalhar mais. Prosperidade vem de vibrar diferente. Deixa eu te contar 5 histórias. 5 histórias de pessoas que estavam afundadas em dívidas. Algumas devendo valores que pareciam impossíveis de pagar. E que usaram os ensinamentos de Florence para não apenas quitar tudo, mas multiplicar seu dinheiro de formas milagrosas. E depois dessas histórias, eu vou te entregar a técnica exata, o método preciso, para você começar a atrair prosperidade hoje, agora, mesmo devendo, mesmo preocupado, mesmo achando que é impossível. A primeira história é sobre Fernanda. Fernanda devia R$80 mil, cartões de crédito no limite, empréstimos atrasados, nome sujo. Ela ganhava 3 mil por mês e gastava tudo em juros. Ela estava literalmente trabalhando para pagar dívida e criar mais dívida. Um ciclo infernal. Ela me procurou aos prantos dizendo que ia ter que declarar falência, que não via saída, que estava pensando em desistir de tudo. E eu disse para ela o que Florence teria dito. Fernanda, você não está presa na dívida. Você está presa na consciência de dívida. E nós vamos mudar isso agora. Eu ensinei para Fernanda o primeiro princípio de Florence. O princípio da bênção sobre a dívida. Isso vai soar insano, mas funciona. Você não pode odiar a dívida e esperar que ela desapareça. Porque o ódio é resistência. E a resistência mantém as coisas presas.
Você precisa abençoar a dívida, agradecer por ela, porque ela te ensinou algo, te mostrou algo, te levou a buscar crescimento espiritual. Fernanda começou a fazer o impensável. Todo dia ela olhava para as dívidas e dizia: eu abençoo essas dívidas. Eu agradeço pelas lições que elas me trouxeram. Eu decreto que elas estão sendo pagas de formas milagrosas e inesperadas. Eu libero toda a resistência e permito que o dinheiro flua. No começo pareceu ridículo. Como agradecer por algo que te sufoca? Mas Fernanda persistiu. Porque Florence ensinou que você não espera sentir para falar. Você fala para mudar o sentimento. E sabe o que aconteceu? 3 semanas depois, uma tia distante faleceu e deixou uma herança inesperada. 30 mil reais. Fernanda quitou as dívidas mais caras. Com os juros eliminados, ela conseguiu respirar. E com a respiração, veio clareza. Com clareza, veio oportunidade. Ela conseguiu uma promoção no trabalho. Começou uma renda extra. Em 1 ano, não só quitou os 80 mil como tinha dinheiro guardado. A dívida não desapareceu por mágica. Ela desapareceu porque Fernanda mudou de vibração. E quando você muda de vibração, o universo conspira. A segunda história é sobre Rodrigo. Rodrigo era empresário. A empresa estava quebrada. Ele devia para fornecedores, para o banco, para funcionários. R$500 mil em dívidas. E a receita caindo. Ele estava dormindo 3 horas por noite tentando salvar o negócio. Estava tomando remédio para a ansiedade. Estava no limite do colapso. E ele estava fazendo o que todos fazem. Ele estava lutando. Lutando contra a dívida. Lutando contra a realidade. Lutando contra o universo. E quanto mais ele lutava, pior ficava. Rodrigo descobriu Florence através de um podcast e aprendeu o segundo princípio. O princípio da rendição estratégica. Você não pode lutar contra a maré. Você precisa aprender a surfar nela. Rodrigo parou de lutar. Ele sentou com os credores e foi honesto. Eu não consigo pagar agora. Mas eu vou pagar. Me deem tempo. E sabe o que aconteceu? A maioria aceitou renegociar. Porque a energia de Rodrigo mudou. Ele não estava mais mendigo desesperado. Ele estava homem confiante pedindo parceria. Mas o mais importante foi interno. Rodrigo parou de ver a dívida como inimigo. Começou a ver como professor. A dívida estava mostrando que o modelo de negócio estava errado. Que ele estava trabalhando mais e ganhando menos. Que ele precisava mudar. Então ele mudou. Cortou custos desnecessários. Focou no que realmente dava lucro. Terceirizou o que não era essencial. E começou a decretar: minha empresa é um imã de clientes lucrativos. O dinheiro flui com facilidade. Eu prospero servindo. Em 6 meses, a empresa virou. Não porque Rodrigo trabalhou mais, porque ele trabalhou alinhado. E em 2 anos não só quitou o R$500 mil, como expandiu. A dívida não o destruiu. A dívida o reconstruiu melhor. A terceira história é sobre Beatriz. Beatriz era funcionária pública. Salário estável, mas modesto. E ela tinha feito uma burrada. Tinha emprestado dinheiro para o ex-namorado abrir um negócio. R$50 mil. O relacionamento acabou. O negócio faliu. E ela ficou com a dívida. Parcelas de R$1.000 por mês que comiam metade do salário dela. Ela estava furiosa. Furiosa com ele. Furiosa com ela mesma. Furiosa com a vida. E essa fúria estava criando mais escassez. Porque raiva é uma vibração baixa. E vibração baixa atrai mais situações de baixa vibração. Beatriz conheceu os ensinamentos de Florence através de uma amiga. E aprendeu o terceiro princípio. O princípio do perdão financeiro. Você não perdoa para ajudar o outro. Você perdoa para se libertar. Enquanto você está presa na raiva, você está presa na dívida. Energeticamente, espiritualmente, financeiramente. Beatriz começou um processo de perdão. Eu perdoo fulano pela dívida. Eu perdoo a mim mesma pela escolha. Eu libero toda a raiva e abro espaço para a abundância. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi libertador. E quando a raiva saiu, o espaço se abriu. Beatriz começou a ter ideias. Ela sempre foi boa com organização. Por que não oferecer isso como serviço?
Ela criou uma consultoria de organização residencial. Aos fins de semana, poucas horas, mas lucro bom. Em 8 meses, ela estava ganhando 2.000 extras por mês. Dinheiro que foi direto para a dívida. Quitou em 2 anos em vez de 5 e descobriu uma vocação. A dívida não foi punição pelo erro. Foi o empurrão que ela precisava para descobrir seu potencial. Mas ela só conseguiu ver isso quando parou de odiar e começou a perdoar. A 4ª história é sobre Sérgio. Sérgio tinha dívida de jogo, R$120 mil. Ele tinha parado de jogar, tinha se tratado, mas a dívida permanecia como uma sombra. Uma sombra de vergonha, de culpa, de eu não mereço prosperidade porque eu causei isso. E essa crença de não merecimento estava bloqueando qualquer fluxo de dinheiro. Ele trabalhava, mas o dinheiro não rendia. Sempre algo quebrava. Sempre algo acontecia. Sempre o dinheiro escapava. Sérgio encontrou Florence em um grupo de apoio e aprendeu o 4º princípio. O princípio da nova identidade. Você não é suas dívidas. Você não é seus erros. Você não é seu passado. Você é o que você decreta ser agora. Sérgio começou a trabalhar em sua identidade. Ele não era mais o cara que tinha dívida de jogo. Ele era um homem próspero, em processo de quitação. Ele não era mais a vergonha. Ele era a transformação. Eu sou merecedor de abundância. Eu sou digno de prosperidade. Eu sou um imã de dinheiro. Meu passado não define meu futuro. A mudança de identidade mudou tudo. Sérgio começou a se ver diferente, a agir diferente, a atrair diferente. Uma oportunidade de sociedade apareceu. Um investimento pequeno que deu retorno grande. Uma ideia que virou renda passiva. Em 3 anos, quitou os 120 mil. E hoje ele ajuda outras pessoas com vício em jogo. A dívida, que era sua vergonha, se tornou seu ministério. Porque ele entendeu que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E quando você se torna prosperidade, a prosperidade vem. A 5ª história é sobre Camila. Camila tinha dívidas de tratamento médico, R$200 mil. A filha tinha tido um problema de saúde sério. O plano não cobriu tudo. Ela teve que fazer empréstimos, usar cartões, pedir para a família. E agora, com a filha recuperada e saudável, ela estava afundada em dívidas. E o pior, ela estava com raiva de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que ela, que sempre foi boa, estava sendo punida com essa dívida gigante? Camila foi apresentada a Florence por uma terapeuta e aprendeu o 5º princípio, o princípio da gratidão radical. Você não agradece apenas pelo bom. Você agradece pelo que pareceu ruim, mas trouxe bem. Camila começou a mudar a narrativa. Ela começou a agradecer. Eu agradeço porque minha filha está viva e saudável. Eu agradeço porque a dívida mostra que eu pude pagar o tratamento. Eu agradeço porque essa situação me ensinou sobre fé, sobre força, sobre prioridades. A dívida não é maldição. A dívida é o preço que eu paguei pelo milagre. Quando a gratidão entrou, tudo mudou. Camila parou de se sentir vítima. Começou a se sentir abençoada. E dessa energia de bênção, oportunidades vieram. Ela sempre tinha sido boa palestrante. Por que não oferecer palestras motivacionais? Começou pequeno. Igreja. Empresas pequenas. Mas o boca a boca funcionou. Em 2 anos, ela estava ganhando mais com palestras do que com um emprego. Quitou a dívida em 4 anos e descobriu seu propósito. A dívida médica não a destruiu. A dívida médica a lançou, mas só porque ela escolheu gratidão em vez de amargura. Agora você pode estar pensando, essas histórias são inspiradoras, mas qual é a técnica? Como eu faço isso? Como eu saio da dívida e entro na prosperidade? Como eu multiplico meu dinheiro mesmo devendo? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. A técnica de Florence para atrair prosperidade e multiplicar dinheiro mesmo com dívidas. Essa técnica tem 8 passos. 8 passos poderosos que, se você seguir com fé e consistência, vão transformar completamente a sua realidade financeira. Primeiro passo, o inventário da verdade. Você vai sentar e listar todas as suas dívidas. Tudo, sem esconder, sem minimizar, sem dramatizar. Apenas a verdade. Quanto você deve? Para quem? Com qual taxa? Qual prazo?
Você vai olhar para isso sem julgamento, sem vergonha, sem pânico, apenas observando. Porque você não pode mudar o que você não reconhece. E a maioria das pessoas evita olhar, mas evitar é resistir. E resistir é manter. Então você olha, você reconhece, você aceita. Está bem. Esse é o ponto de partida. Agora vamos criar o ponto de chegada. Segundo passo, a bênção sobre cada dívida. Você vai pegar aquela lista e vai abençoar cada dívida, uma por uma. Você vai dizer: eu abençoo essa dívida. Eu agradeço pela lição que ela me trouxe. Eu decreto que ela está sendo paga de forma milagrosa e inesperada. Eu libero toda resistência, toda raiva, todo medo associado a essa dívida. Isso vai parecer estranho. Pode até parecer impossível, mas você faz mesmo assim. Porque você está quebrando a energia de resistência. Você está transformando a dívida de inimigo em professor. E quando você faz isso, a energia muda. E quando a energia muda, as soluções aparecem. Terceiro passo, o decreto de multiplicação. Todo dia de manhã, você vai decretar: eu sou um ímã de dinheiro. O dinheiro flui para mim de múltiplas fontes de formas milagrosas e inesperadas. Minhas dívidas estão sendo quitadas agora. Meu dinheiro se multiplica agora. Eu prospero agora. Você não está pedindo. Você não está desejando. Você está decretando, ordenando, estabelecendo a lei espiritual. Porque o universo responde à sua palavra falada. Sua palavra é poder criativo. E quando você decreta com autoridade, com fé, com certeza, o universo se move. Quarto passo, a visualização da quitação. Toda noite, antes de dormir, você vai fechar os olhos e visualizar. Visualizar você recebendo o comprovante de dívida quitada. Visualizar você rasgando a dívida. Visualizar a sensação de alívio, de liberdade, de leveza. Você vai sentir como se já tivesse acontecido. Porque o subconsciente não diferencia real de imaginado. E quando você programa o subconsciente com a imagem da quitação, ele começa a buscar caminhos para manifestar isso. Ele te guia para as oportunidades. Ele te mostra as ideias. Ele te conecta com as pessoas certas. Quinto passo, a ação da próxima camada. Você não fica só na parte espiritual. Você age. Mas não age do desespero. Age da inspiração. Você pergunta: qual é a ação certa para eu tomar hoje? E você ouve. Pode ser renegociar uma dívida. Pode ser vender algo que você não usa. Pode ser começar uma renda extra. Pode ser cortar um gasto desnecessário. Pode ser aprender uma nova habilidade. A ação vem depois do alinhamento, não antes. Porque ação sem alinhamento é esforço desperdiçado. Ação com alinhamento é milagre. Sexto passo, o princípio do dízimo da gratidão. Mesmo devendo, você vai separar uma parte para dar. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser talento, mas você vai dar. Porque dar é a forma de você declarar para o universo: eu não sou escassez, eu sou abundância. Eu tenho o suficiente para compartilhar. E o universo multiplica o que você compartilha. Não é sobre religião, é sobre lei espiritual. A lei da circulação. O que você segura com medo apodrece. O que você libera com fé multiplica. Então você dá, não do que sobra, do que você tem. E você assiste o milagre da multiplicação. Sétimo passo, a proteção da mente. Durante todo o processo, você vai vigiar seus pensamentos e suas palavras. Quando vier o pensamento: eu nunca vou sair dessa dívida, você substitui por: minha dívida está sendo quitada agora. Quando vier a tentação de reclamar, você respira e decreta prosperidade. Quando alguém vier falar de crise, você desvia gentilmente, porque você não pode plantar prosperidade de manhã e regar com escassez o dia todo. Você precisa ser implacável na vigilância. Toda palavra conta, todo pensamento importa. Você é o guardião da sua mente, e a sua mente cria a sua realidade. Oitavo passo, a celebração antecipada. Você vai celebrar antes de ver. Você vai agradecer antes de receber. Você vai viver como se a quitação já tivesse acontecido. Não fingindo, mas decretando.
Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é acreditar que talvez aconteça. É saber que já está acontecido no espiritual e vai se manifestar no material. Então você celebra, você agradece, você vive na frequência da vitória. E quando você faz isso, quando você sai da vibração de vítima e entra na vibração de vencedor, o universo não tem escolha senão te dar a vitória. Deixa eu te contar o que acontece quando você faz isso. O que realmente acontece quando você para de lutar contra a dívida e começa a trabalhar com as leis espirituais do dinheiro. Primeiro, você vai sentir alívio, um alívio profundo, porque você não está mais carregando sozinho. Você entregou para o universo, você confiou. E há uma paz tremenda na confiança. Mesmo que a dívida ainda esteja lá, você não está mais escravo dela emocionalmente. Depois, você vai começar a notar sincronicidades. Dinheiro aparecendo de lugares inesperados. Um reembolso que você esqueceu. Um trabalho extra que alguém te ofereceu. Uma renegociação que foi melhor do que você esperava. Uma ideia que deu dinheiro. Pequenas coisas no começo, mas consistentes, constantes. E você vai perceber. O universo está respondendo. Eu mudei de vibração e o universo está me encontrando na nova frequência. E então vem a multiplicação. Não apenas quitação, multiplicação. Porque quando você aprende as leis espirituais do dinheiro, através da dívida, você se torna um mestre financeiro. Você não apenas resolve o problema, você se torna alguém para quem dinheiro flui. E o dinheiro começa a chegar mais rápido do que você consegue gastar, mais abundante do que você consegue planejar, de fontes que você nem sabia que existiam. E você olha para trás e entende. A dívida não era maldição. A dívida era a escola. Era a iniciação. Era o portal para eu aprender algo que eu nunca teria aprendido de outra forma. Florence viveu isso intensamente. Quando ela estava afundada em dívidas, ela poderia ter se afogado. Mas ela decidiu aprender a nadar. Ela estudou as leis espirituais, aplicou os princípios, decretou com autoridade. E não só quitou tudo, como se tornou próspera. E mais importante, ela ensinou milhares de pessoas a fazer o mesmo. Pessoas comuns, pessoas endividadas, pessoas desesperadas, pessoas que achavam que não tinha jeito. E todas elas, quando aplicaram os princípios com fé, saíram da dívida e entraram na abundância. Porque essa é a verdade que o mundo não te conta. A dívida não é uma sentença de vida. A dívida é uma condição temporária que existe apenas enquanto você mantém a consciência de dívida. Quando você muda para a consciência de prosperidade, quando você para de se identificar como devedor e começa a se identificar como próspero, em processo de quitação, quando você decreta, em vez de lamentar, quando você abençoa, em vez de amaldiçoar, quando você age alinhado em vez de agir desesperado, o universo move céus e terra para te tirar da dívida e te colocar na abundância. E deixa eu te dizer algo radical. Às vezes o universo permite a dívida porque sabe que é através dela que você vai aprender o que precisa aprender, que você vai crescer como precisa crescer, que você vai se tornar quem precisa se tornar. Se você nunca tivesse passado pela dívida, você nunca teria buscado Florence. Nunca teria aprendido as leis espirituais. Nunca teria desenvolvido fé. Nunca teria descoberto sua força. Nunca teria se tornado um imã de prosperidade. A dívida foi o preço da sua educação espiritual. E quando você se forma, quando você aprende, quando você aplica, você não só quita a dívida, você se multiplica. Então hoje, agora, neste momento, eu te convido a fazer uma escolha diferente. Em vez de olhar para a dívida com medo, olhe com gratidão. Em vez de se ver como vítima, veja-se como aprendiz. Em vez de lutar contra, trabalhe com. Em vez de resistir, permita. Em vez de lamentar, decrete. Em vez de duvidar, acredite. Porque o universo está esperando você mudar de vibração. Esperando você decretar, esperando você permitir. E quando você faz isso, quando você dá esse salto de fé, quando você vive pelos princípios espirituais e não pelas aparências materiais, o milagre acontece.
a dívida começa a derreter. O dinheiro começa a fluir. As oportunidades começam a aparecer. E você não apenas sobrevive, você prospera. Você multiplica. Você se torna um testemunho vivo de que as leis espirituais funcionam. Sempre. Para todos, sem exceção. Eu decreto sobre você agora. Eu decreto que toda dívida em sua vida está sendo quitada agora. Eu decreto que o dinheiro flui para você de múltiplas fontes de formas milagrosas e inesperadas. Eu decreto que você é um ímã de prosperidade. Eu decreto que seu dinheiro se multiplica agora. Eu decreto que você vive em abundância crescente e constante. Eu decreto que a consciência de dívida sai e a consciência de prosperidade entra. Eu decreto que você é livre financeiramente. Eu decreto que você é próspero, agora e sempre. E que assim seja, que assim está sendo, que assim é feito, agora, neste momento, para sempre. Amém.